Olá, boa noite, queridos seguidores, tudo bem com vocês? Hoje, conforme prometido, 21h21, eu estarei aqui conversando com o professor Paulo Fecuri. A gente vai conversar sobre foco, sobre disciplina, sobre concursos públicos. Quero que vocês participem da nossa live, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas. Tenho certeza que essa live vai ser bem proveitosa e espero que vocês curtam bastante. O professor Paulo já está aqui na live, eu vou apresentá-lo. O professor Paulo, ele é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, também é professor universitário e ele tem formação em coaching. Então ele vai conseguir sanar várias dúvidas dos concurseiros, né? Nesse período de estudo surgem muitas dúvidas acerca de como manter focado durante muito tempo, como não desviar o foco, como ser disciplinado, quais são as técnicas necessárias para que você consiga a sua aprovação, tá certo? Já vejo aqui vários seguidores queridos, Eduardo Newton, boa noite, Eduardo, que bom tê-lo aqui, André, Fernanda, como que é? Direito de Nós, que legal, Direito de Nós, Mid Lima, temos vários seguidores aqui. Espero que essa noite seja muito bacana, que essa live seja bem proveitosa, tá certo? Então eu vou aqui chamar o professor Paulo Fecuri para a gente conversar um pouquinho, tá certo? O convite. E não esqueçam, mandem todas as dúvidas para a gente Olá, ficar. Olá, professor Paulo, tudo bem? Que bom tê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite prontamente de fazer a live aqui no nosso Insta, As Defensoras. Você é muito legal. bem-vindo. Eu tenho certeza que essa noite vai ser bem proveitosa, que a gente vai conseguir tirar aí muitas dúvidas dos nossos seguidores de como manter o foco, como manter a disciplina. Fiz uma breve apresentação sua, né? Você é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, professor universitário, já foi inclusive meu professor, um excelente professor e tem formação em coaching, né? Então, diga aí pra gente quais são as dicas preciosas. E aí, Kate, tudo bem? Tudo jóia, querido? Fui teu professor que há uns 12 anos atrás, né? Tem bastante Sim, tempo, né? bastante tempo. Eu estava começando como professor, na verdade, naquela época. Excelente professor, professor excelente. Legal, mas muito bom, é um prazer muito grande estar aqui no Insta das Defensoras. Eu me senti muito honrado de ser convidado, né, por vocês para participar dessa live e principalmente para tratar de um tema que eu gosto muito, né? Gosto muito do direito, gosto muito do direito penal, meus alunos sabem disso. Eu vi alguns alunos meus entrando aqui, eles não me deixam mentir. Sabe que o direito penal hoje é algo, dentro do direito, é algo que eu aprendi a gostar, né? O processo penal e o direito penal, mas a questão mesmo de desenvolvimento pessoal, de trazer, principalmente para o aluno, né? Essa nova perspectiva no que diz respeito ao estudo, isso também me chama muita atenção, isso me enche muito de alegria, eu gosto muito disso, me deixa muito feliz quando eu vejo um aluno falando e dando, né, o testemunho de que aplicou algumas dicas que a gente deu, algumas ferramentas que a gente apresenta e o aluno obteve um desenvolvimento bacana, porque você que já passamos por essa jornada de estudo para concurso, nós sabemos que vários desafios aparecem pelo caminho, né? Com Então, certeza. é muito bom tratar disso, é muito bom a gente poder trocar uma ideia a respeito de foco e disciplina, que são duas coisas essenciais para quem quer passar no concurso público. Mas antes da gente entrar nesse tema, e já confessando que a gente conversou antes, né, eu acho que é bacana a gente trazer um pouco de tranquilidade
principalmente em relação ao concurso da Polícia Civil, que eu sei que alguns alunos, né, alguns seguidores que estão aqui vão fazer essa prova. Eu sei que eu tenho sido perguntado por várias pessoas, por ser da Polícia Civil do DF, várias pessoas têm me perguntado a respeito desse concurso. Uma coisa eu posso dizer, não existe a mínima possibilidade, né, desse concurso deixar de acontecer. Isso aí não existe, porque nós estamos numa necessidade de servidor muito grande. Então, o que acontece? O que muita gente viu, né, a prova de escrivão foi adiada não por uma questão interna, mas uma questão notória que todo mundo está vendo o que está acontecendo, até por uma questão de segurança dos próprios candidatos. Eu não tinha noção da quantidade de gente de fora que tinha nesse concurso, mas nas vésperas desse adiamento dessa prova, o pessoal começou a colocar aí a quantidade, então cerca de 2/3 dos candidatos são de fora. Então, uma movimentação muito grande e desnecessária nesse momento. Mas a prova vai acontecer, né? Com certeza vai acontecer. O edital de agente está para sair também, com certeza. Logo, logo sai, normalizando essa situação. Então, a galera que está estudando aí, continue. E falando em escrivão, e aí a gente já entra no nosso tema, deixa eu te dizer uma coisa. Marca aqui embaixo e diz aí, tem alguém aí que vai fazer a prova de escrivão para a PCDF? Primeiro ele já colocou, já disse que vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Esse momento de adiamento... Estão perguntando, Paulo, se vão ser reabertas as inscrições. Não, né? Só teve não um adiamento, né? Só adiamento da data, né? Exato, não mencionaram nada e eu acredito que não vai, as inscrições para escrivão não vão ser reabertas. Não faz muito sentido, né? A não ser que tenha alguma situação aí nova, mas dentro dessa questão da razão pela qual a prova foi adiada, não faz sentido reabrir a inscrição, né? Mas a inscrição para cerca de 1.800 vagas para a gente deve estar muito próximo aí, assim que já estava no processo de escolha de banca, deve ser o Sebrasp, muito provavelmente vai ser, e essa inscrição para a gente deve abrir em breve, né? Então, voltando nesse ponto aí, até para a gente já entrar no nosso primeiro assunto, mantenha o que você estava fazendo, e se você não estava fazendo muito bem, dá uma calibrada nisso aí e aproveita. Vai ter prova sim, a vai ter prova, vai. A gente acabou de falar que vai sim, vai ter prova. Então, mantenha-se estudando, porque muita gente, infelizmente isso acontece, isso é do ser humano, muita gente desanimou. Muita gente falou, poxa, eu ia viajar, eu perdi passagem, eu não sei o que, aquela coisa toda. E muita gente jogou desanimou. A toalha. Jogou a toalha. Então, essa é a oportunidade da galera que se manteve firme, que vai se manter firme. Essa é a oportunidade de você ultrapassar muita gente aí que vai, possivelmente, deixar essa prova um pouco de lado, né? Então, mantenham-se firme aí estudando. Tranquilo? Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é professora, defensoras, né? A gente recebe muitas perguntas no direct perguntando se os concursos ainda acontecerão ou se acabaram, se o coronavírus vai acabar com os concursos de 2020. E a prova viva que a vida vai continuar após esse isolamento é o concurso, né, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Teve mais de 400 vagas, tanto para delegado de polícia, como para investigador, como para papiloscopista. Então, eu acho que a dica preciosa agora é você aproveitar o seu tempo, né, Paulo? Aproveitar o seu tempo estudando, porque concursos virão, tenho certeza. Aproveite enquanto a concorrência deu uma desmotivada para você sair na frente dos seus concorrentes. Sim, exatamente. A questão é essa, né? Isso não é só no concurso, não, isso é na vida, né? O momento de crise normalmente é momento de oportunidade. Então, quem aproveitar a oportunidade desse momento vai se destacar, né? Quem aproveitar esse momento aí para focar, para manter firme naquele propósito de estudar, com certeza absoluta, isso aí eu não tenho dúvida, que vai alcançar um resultado bem melhor do que talvez alcançaria se a prova tivesse sido no dia 15 de março, como era a previsão, né? Como era a data que acabou sendo adiada. Então, assim, você deu um exemplo excelente aí de que não existe, né? Como alguém falou, é o apocalipse, não existe. Em termos concursais, não tem apocalipse, não.
Paraná acabou de autorizar o concurso aí, então com bastante vaga para investigador, para delegado de polícia, para tudo. Então, a questão é essa, continuar mantendo o seu foco e estudando. E o que é foco, galera? O que é foco? Para a gente já começar a entrar no tema. E o nosso temazinho, como estava lá escrito, era disciplina e foco. Mas eu vou inverter propositalmente. Eu vou começar falando de foco e depois vou falar de disciplina. Eu vou abrir essa questão de foco, não só na parte concursal, até porque eu acredito muito nisso. E você que está aí estudando, é importante você acreditar nisso. O concurso é apenas, e a Kate que está aqui não me deixa mentir, o concurso é apenas uma fase da sua vida. Talvez neste momento que você está vivendo agora, neste momento que você está dedicando para estudar, você está se abdicando de várias coisas, você está deixando o convívio, né, com a sua família, talvez para estudar em alguns momentos, pareça que aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida. É importante? É. Mas é importante a gente entender que o concurso vai passar, você vai passar no concurso e depois a tua vida continua. Então, uma vez eu vi um vídeo, né, sem entrar no mérito da qualidade ou não, mas eu não me atenho à pessoa, mas à mensagem. Eu não sei, nem conheço, nem sei quem é, mas eu vi um vídeo que um determinado professor dizia que ninguém sai do concurso público com a cabeça boa. Sai doido de alguma forma. Todo mundo que estuda é doido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa escolhe. Né? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando você começa, e eu sou prova viva disso, né? Quando a Kate me conheceu, lá 12 anos atrás, eu como professor dela, eu era advogado e professor. Mas, num determinado momento da minha vida, eu decidi estudar para concurso público. Então, eu continuei dando aula na faculdade, saí da advocacia e fui estudar para concurso. Então, assim, eu tenho uma jornada de estudo para concurso em que eu errei muito. Eu sempre falo isso. Eu errei muito, porque em momento nenhum, né, em momento nenhum não. No início da minha jornada, eu não procurei orientação. Naquela época, não era como é hoje. Hoje você tem coach, você tem mentor, você tem professores que estão disponíveis, você tem live como essa aqui, mas naquele tempo, lá atrás, né, a gente não tinha, porque a gente tinha um cursinho que a gente pagava, ia lá fazer, pegava um material ou outro, mas não tinha orientação. Então, hoje, o aluno, você que está aí assistindo essa live, você tem a oportunidade de receber orientação e aplicar essa orientação no seu estudo e você vê a diferença que vai fazer. E eu sempre digo, eu errei muito, porque não, a responsabilidade era minha, obviamente, mas eu até acredito que hoje, e eu sei que os alunos hoje têm uma facilidade, como alguém colocou aí agora, que hoje tem muita informação, e a informação que a gente tem disponível não é só informação técnica, não é só informação de direito penal, processo civil, mas tem muita informação de técnicas de estudo, de como estudar, de como fazer uma organização e, no nosso caso aqui hoje, manter o foco. Então, vamos lá. Eu gosto de, às vezes, perguntar e ver se alguém vai responder. Com uma palavra, o que é foco? Coloca aí pra gente. O que é foco? Quando você pensa em foco, você pensa em quê? Coloca uma palavra aí pra gente entender. Eu vou dar 2 segundos. 1, 2. Ninguém colocou, eu vou adiante. Vamos lá, galera. Gente, responde aí. O que é foco? Bora. O que é foco? Concentração, beleza. O que mais? Concentração. Beleza, Boa, objetivo. concentração. Objetivo. Muito bom. Concentração de novo. Concentração. Objetivo. Meta, ótimo. Meta. Ótimo. Alvo. Bacana. Tudo tem a ver. Determinação. Tudo tem a ver, né? Olha aí. Não mudar a rota. Não mudar a rota. Oi, hein? Alvo. Paciência. Paciência. Renúncia. Legal. Disciplina Legal. do objetivo. Muito bom. Galera, tudo isso que vocês colocaram aí é foco. Tem a ver com foco. Mas só que, olha só, quando você imagina foco, num primeiro momento, você vai imaginar foco da seguinte questão. O que é foco? É eu visualizar algo, visualizar aquele ponto, me concentrar, desprender energia para chegar em algum lugar. Não é isso? Você visualiza aquilo. Só que foco, né, quando a gente pensa em foco, o foco vai um pouco além disso.
tá? Quando eu penso em foco dessa forma, eu estou pensando onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, visualizar aquilo, né? E ter uma ação para que me leve até aquele objetivo. Mas olha só, tem uma frase, e de vez em quando eu vou dar uma olhada, porque eu gosto de fazer os meus roteirinhos para a gente seguir uma ordem. Tem uma frase que é muito bacana, que não é de quem estuda para concurso, mas é do Steve Jobs. E ele fala o seguinte, ele falava o seguinte, eu vou ler aqui para você. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para as coisas em que você irá focar. Algumas pessoas acham que foco é isso. Aí ele continua, mas não é nada disso. Foco é dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Eu frisei no centenas de outras boas ideias. Sabe por quê? Porque nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre o que vai te tirar do teu objetivo, nem sempre o que vai tirar você do objetivo se apresenta como algo ruim. Exatamente. Não é, Verdade. Kate? Fique Verdade. à vontade. A gente estava conversando sobre isso, né? No telefone. Sobre desviar o foco. Então, olha só. Então, foco não é simplesmente olhar para algum lugar e vamos colocar uma expressão bem chula aqui, ir desinvestado de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque, olha só, quando eu gosto dessa frase, eu não vou ler na literalidade, mas vou resumir, foco não é simplesmente olhar e seguir. Foco é, muitas vezes, e isso determina o foco, é você dizer não para o que distrai você de chegar no seu objetivo. E eu vou te dar um exemplo meu, dentro da minha jornada de estudo. Olha só, lá pelo ano de 2011, eu estava num ritmo muito bom de estudo, muito bom mesmo. Eu já estava sendo aprovado em várias fases, de várias primeiras fases, porque o meu objetivo era, e eu vou falar sobre isso, porque foco não quer dizer que você é obstinado. Ah, eu quero aquilo a qualquer custo. Não, você pode mudar de ideia no percurso, não tem problema. Né? Mas eu tinha uma ideia que hoje essa ideia mudou e eu sou muito feliz, sou mesmo realizado em ser delegado. Eu me encontrei na polícia, algo que eu gosto muito. Mas num determinado momento eu queria ser juiz, eu fazia concurso para magistratura. Inclusive, nós fizemos um curso juntos, né, Kate? Para a segunda fase, lembra? A segunda fase para a magistratura aqui do BR, da Carla Patrícia, a gente se encontrou aqui. Mas onde que eu quero chegar com você? Beijo, lá... Carla. Acho que depois eu vou assistir a live. Beijo, Carla. Você é diva. Ela sabe que eu sou fã dela incondicional. Olha só, aí o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de esporte. Aí eu inventei de fazer teatro. Isso no meio da jornada, da minha preparação para estudo, passando já em primeiras fases, comecei a fazer teatro. E comecei a investir tempo nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha alguém pensando assim, o cara está fazendo teatro, você acha que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Uma coisa boa, né? É uma coisa boa, não é? Não é uma coisa boa? Saúde, atividade física. Atividade física. Só que eu treinava, tinha dia que eu treinava 2 vezes por dia, tinha dia que eu treinava 3 vezes por dia. Você acha que uma pessoa que trabalhava, treinava 2 a 3 vezes por dia, porque às vezes eu treinava natação de manhã, corrida na hora do almoço e à noite ainda fazia um outro treino. Você acha que eu tinha alguma condição física de conseguir manter um ritmo de estudo que me desse um resultado bom? Não. E sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a investir tanto no teatro, e eu não era profissional nem nada, era um hobby. Eu não tinha, era o meu objetivo ali era, eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer um Ironman. A minha ideia era essa, não cheguei a fazer. E o que aconteceu foi que eu não parei no estudo. Eu comecei a andar para trás. Por quê? Eu comecei a fazer prova e começava a vir ruim. Eu ia fazendo prova e meus resultados só pioravam. Até eu chegar ao ponto de ter feito uma prova que eu não esqueço, que foi de TJ do Paraná, que o meu resultado foi assim, pífio. Eu olhei e falei, gente, o que é isso? Aí eu olhei para como é que eu estava e falei, gente, eu não sou atleta profissional. O meu objetivo é passar no concurso, não é ser triatleta. Eu preciso mudar isso. Mas presta atenção, foi um ano perdido e um ano andando para trás. Por quê? Porque eu estava fazendo algo ruim? Não. Eu dei espaço para quê? Para distração.
Eu dei espaço para distração. Eu tinha um foco. Eu continuava, foco entre aspas, né? Eu continuava querendo um concurso. Eu tinha uma espécie de foco que eu vou conversar com vocês e eu aconselho 2 motivos vocês ficarem até o final, você que quer passar no concurso público. O primeiro motivo, eu vou explicar 3 tipos de foco, tá? Eu vou falar do foco visionário, vou falar do foco consistente, que às vezes eu confundo os nomes, e do foco comportamental. A ordem não é essa, mas é o foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. E no final da live, lá no final, eu vou te dar uma dica sobre, uma dica prática de como manter a disciplina. E foi algo que me ajudou muito, me ajudou de uma forma que foi um concurseiro que passou num concurso para procurador, e ele me deu um toque sobre esse método eu sei que concurseiro gosta de dica, e ele me deu um toque sobre isso, porque eu tinha, às vezes, uma dificuldade de ficar muito tempo estudando, e eu vou dar essa dica para você mais no final. Então, fica aí até o final. Olha só. Então, onde eu estava? Nessa questão das distrações. Nós temos fatores de distrações na nossa vida. Ainda que você seja muito focado, né, em querer algo, eu era muito focado, eu queria muito passar no concurso público. Era tudo que eu queria naquele momento. Em termos profissionais, o que eu mais queria era passar no concurso público. Mas eu deixei um fator de distração, que, como a gente comentou na frase do Steve Jobs lá em cima, não era algo ruim, era algo positivo. Gente, quem não quer ser um atleta, né? Ainda que é amador? Isso faz bem, como a Kate falou, faz bem para a saúde, faz bem para a vida, mas um fator de distração me tirou e me custou alguns anos a mais de estudo até eu chegar onde eu queria chegar. Então eu vou te pedir uma coisa. Se você tem uma caneta aí do lado, se você não tiver, pensa e depois faz. Você não vai fazer esses fatores agora não. Eu vou te dar uma dica bacana aqui agora. Faz uma lista com tudo que você considera fator de distração para o seu estudo. Sabe o que pode ser um fator de distração? Uma rede social, uma amizade que não te acrescenta, balada em excesso. Ah, Paulo, não é para eu fazer mais nada disso? Não, é equilíbrio, gente. Você tem que ter, óbvio, disciplina. Você vai ter que ter disciplina, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai ter que pagar o preço, e eu prefiro falar investir tempo. Você vai ter que investir tempo. Não é? Você vai ter que investir tempo. Eu prefiro usar a expressão investir tempo. Você vai poder fazer as coisas que você gosta, não tem problema. Mas se aquela coisa, no meu caso, eu poderia estar praticando, né, um esporte que não causasse para mim tanto impacto negativo como causou no meu estudo. Então, começa a analisar na sua vida, na sua rotina de estudo, aquilo que está tirando você do seu objetivo. E, às vezes, nem está te tirando, mas está retardando. E retardar, eu sei porque eu digo isso, eu senti na pele. Eu demorei a passar no concurso por conta desses retardos. Então, eu sempre falo isso. Hoje, se eu fosse estudar hoje para concurso, eu tenho certeza que o meu desempenho seria muito maior. E não porque eu sei muito mais de direito ou de outra matéria, não, mas é porque eu aprendi como fazer. Então, galera, vamos lá. Porque quando a gente fala de foco, e vocês mencionaram aqui vários focos aqui, anota aí se você quiser anotar. O primeiro foco que a gente tem é o foco visionário. O que é o foco visionário? É aquele que todo mundo conhece, é aquele normal, é aquilo que você idealiza, é aquela intenção. Ah, eu vou puxar para o meu lado, eu quero ser um delegado de polícia, eu quero ser uma defensora pública, eu quero ser um juiz, eu quero ser um policial, eu quero ser um servidor do tribunal, eu quero ser maturidade concursal. Adorei esse comentário que alguém fez aqui. É isso mesmo, é maturidade concursal. Quero ser um escrivão da Polícia Civil do DF. Pois é, eu quero passar no concurso de escrivão agora. Então, esse é o foco visionário. É quando você fecha o olho e você já se imagina lá. Lá. Ai, sim. Eu tinha esse foco. Você tinha esse foco? Eu tinha esse foco visionário. Você se imaginava o quê, Kate? Sim, eu já me imaginava assinando meu nome, defensora pública do DF. Imaginava eu colocando a minha roupa, indo fazer audiência. Imaginava. A cordinha foco verde. visionário. É legal. Tinha foco visionário. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você conhece alguém que tem foco visionário, mas até hoje não chegou em lugar nenhum? Várias.
Várias Tá? pessoas. Sim, Várias pessoas. várias, várias. Porque só ter o foco visionário não te leva no objetivo que você quer chegar. Só ter o sonho, só ter a visualização daquilo que você quer, não te leva aonde você quer chegar. Percebe? Aí a gente entra no outro ponto e eu esqueci de falar. Tudo isso que eu estou falando aqui vem de um livro. Tá até aqui comigo, cara. Esse livro é fantástico, ó. Poder da Ação, tá? Ah, é ótimo Fantástico, mesmo. Fantástico. Poder da Ação. E ele fala justamente sobre esses 3 tipos de foco. O foco visionário, que é esse que a gente falou agora, que é o que todo mundo conhece. O foco comportamental. Aí a coisa já começa a mudar de figura. Quando eu falo de foco comportamental, eu falo da gente desprender atenção intelectual e emocional, olha só, intelectual e emocional para chegar naquele objetivo. Lá, essa ação que você vai tomar, ela tem que ser congruente com aquilo que você quer. Ah, eu quero passar no concurso. Vai lá, Kate. Sim, com eu quero certeza, passar tem no que ser concurso. Exatamente. Eu quero passar no. O meu foco visionário é passar no concurso público. Certo. Só que, no meu caso, por exemplo, o meu foco visionário era o quê? Passar no concurso, não era? Só que o meu foco comportamental era fazer o quê? Treinar o quê? Triatlon. Eu ia chegar na aprovação de um concurso público fazendo triatlon? Talvez sim, mas talvez eu chegaria. Talvez você chegaria, né, Paulo? Mas demoraria mais, né, para você chegar. Demoraria mais. Você estaria dividindo sua energia em um momento que a gente ter foco total no objetivo. Então, eu acho que é importante. Tem um comentário aqui, só fazendo um parêntese. Um rapaz novinho, gente. 28 anos, né? Eu vi. Passou aqui, só que como subiu ali, eu não consegui ver. Eu vi que ele é 28 anos. É um querido. 28 anos falando, estou ansioso pela minha idade. Legal. Já que a gente está no. Você está jovem demais. Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo, rapidamente. O chefe do meu marido, ele passou para promotor de justiça quando ele tinha 50 anos de idade. 50 anos de idade. Olha que impressionante. Meu marido era analista no Ministério Público do Distrito Federal e fazia assessoria desse promotor de justiça. E ele passou no Ministério Público para promotor de justiça com 50 anos de idade. Então, eu acho que essa resposta está mais que respondida aí para o nosso querido seguidor, que tem apenas 28 anos de idade, né? Eu sou exemplo maravilhoso. Eu sou exemplo disso. Eu não passei tão novinho assim, né? Eu não entrei tão novinho assim. Eu tomei posse como delegado com 42 anos. Né? Sério? Não sabia. Olha, que legal, Paulo. Vou fazer 45 agora, porque... então, assim, e é importante, até porque eu comecei a estudar mais tarde também para concurso, né? Eu resolvi ingressar nisso depois. Mas não se preocupe com idade. Não existe esse negócio de idade. Eu sei que existe, às vezes, uma cobrança, gera uma ansiedade, mas não se preocupe com isso, tá? Talvez a ansiedade que ele se refere, né, Paulo, é uma ansiedade mais familiar, né? Sim. Vou fazer 30 anos, ainda não tenho independência financeira. Aquela que assola a todos, mas você não tem. Tá, mas ele vai, muito vai chegar lá. É o Dan de Castro. Isso mesmo, Dandy, é você. O Oswaldo, amigo meu de muito tempo, professor junto comigo, mandou um alô aqui. Um abração, Oswaldo. Se tiver aí. Beijo, Oswaldo, querido. Que bom tê-lo aqui. Professor Fábio também. Só gente boa nessa live. Aí, olha só. Aí tem que ter o foco visionário, que é inicialmente a gente se enxergar, visualizar o seu objetivo, você indo, colocando sua roupa para trabalhar, você assinando sua manifestação, você imaginando sua rotina. Exatamente. Depois a gente tem que ter o foco comportamental, que é você ter ações, né, que te levam ao objetivo. Sim. Exatamente. Mas que você deu
você deu o exemplo que na sua trajetória chegou um momento que você acabou se dividindo, né? Você ficou ali fissurado pela atividade física e era incompatível naquele momento da sua vida se dedicar 3 vezes ao dia para quem trabalhava, para quem dava aula. Se dedicar 3 vezes ao dia à atividade física é muito, né? Uhum, Isso com não certeza. significa, isso não significa, todavia, que você não pudesse despender ali 40 minutos, 1 hora do seu dia para fazer uma atividade física. Sim, Eu acho que sim, isso é muito exatamente. saudável. Exatamente. Saudável. Exatamente, é muito saudável mesmo, né? Inclusive, em breve eu vou fazer uma live sobre isso. Estou até fazendo propaganda aqui. Sobre a importância da atividade física no estudo para concurso. Um A gente cara tem muito bom. um post bem interessante da professora Maiara, ela está até aqui, te amo também, amiga. Ela escreveu um post bem interessante no nosso Instagram sobre atividade física. A professora Uhum. Maiara, ela bem adepta à atividade física, uma pessoa É, bem malhada, fortona, e ela nunca deixou de lado a atividade física. muito bom. Olha só, então, você fez esse resumo aí, é bom que você é do mesmo jeito que eu. Gosto de voltar fazendo um resumo para a galera ficar atenta ao Bem que a gente está antenada. falando, né? Então, olha só o importante quando a gente pensa em foco comportamental, a gente tem que entender uma coisa, que eu tenho canais para agir, né? Eu tenho vários canais para agir. E tudo vem do que a gente comunica. Como eu comunico, né? Como eu comunico para mim mesmo e como eu comunico para o outro, às vezes. Né? Eu vi vários comentários de meninos novos, aí, outro com 26 anos, né? A respeito dessa Ansioso. ansiedade. Mas isso aí vai passar. Eu tenho certeza que vai passar, assim como você vai passar no concurso. Agora, presta atenção. É importante a gente comunicar, quando a gente começa a ter esse foco comportamental, a gente com as nossas ações, com os nossos atos, né? E é sempre importante a gente falar que comunicação não é só o que eu falo, não o nosso corpo, as nossas ações, elas comunicam muito mais até, existem estudos que comprovam isso, que a comunicação não verbal, ela é até maior do que a comunicação verbal. E a gente não imagina o quanto que essa comunicação ela dá efeito dentro do meu resultado. Ela ajuda no meu resultado positivo. Porque eu vou te dizer uma coisa. O dia que você acorda e você fala para si mesmo que aquele dia vai ser um dia produtivo, um dia em que você vai cumprir as suas metas, um dia que o seu estudo vai ser eficiente, um dia em que tudo não, porque é difícil a gente falar em tudo, né? Mas que grande parte daquilo que você vai estudar, você vai reter, eu tenho certeza que a qualidade do teu estudo é muito maior, porque você comunicou isso com o seu corpo de uma forma positiva, tá? Então, eu tenho um foco comportamental, eu agir, como eu disse, como a Kate disse, a gente agir de forma congruente e é importante, gente, de forma intelectual e emocional. Quando eu falei emocional, quando eu estou falando emocional, eu estou te dizendo o seguinte, quando você consegue atingir um equilíbrio emocional no teu estudo, o teu resultado começa a aparecer. Porque eu sei disso, gente. E é legal porque tanto eu quanto a Kate, a gente está aqui como prova de pessoas que passaram por situações que vocês estão passando hoje. Nós não estamos falando de coisas que nós ouvimos alguém falar. Nós estamos falando de coisas que nós vivenciamos. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe qual é a melhor forma? A melhor forma de aprender é olhar o erro dos outros e fazer diferente. Não espere errar para fazer de forma diferente. Tranquilo? Verdade, Olha, Paulo. olha só. Lá em cima eu vi um comentário, porque me chamou a atenção, e aí eu vou entrar aqui agora, que falou assim, professor, e esse foco é o tempo todo? Foi mais ou menos assim que a pessoa falou, né? Então Sim. a gente falou do foco visionário, do foco comportamental, que é eu ter ação. Eu visualizo onde eu quero chegar, eu começo a agir de forma congruente com isso, onde eu quero chegar, ou seja, se eu quero ser uma defensora pública, no caso da Kate, ela passou a agir, estudar, focada e tendo ações, tanto ações emocionais, isso é, acreditando, se comportando, colocando para dentro carga positiva,
entendendo que ela chegaria em algum momento naquilo ali e estudando, obviamente, que aí é um investimento no intelectual. Agora, não adianta eu fazer isso hoje, como eu disse, o dia que você acorda bem, o dia que você acorda bem disposto, vamos colocar assim, o dia que você acorda animado, beleza. É tranquilo para fazer isso. E o dia que você não acorda tão bem assim? Né? Eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou te dizer uma coisa que eu comecei em um determinado momento a atribuir para mim. Eu me permitia, e às vezes é literal o que eu vou falar, tá? Eu me permitia chorar um dia, a minha reprovação. Porque algumas reprovações me mexiam demais comigo. E eu me permitia um dia. Às vezes, quando saiu o resultado, eu falei, não, hoje é o dia que eu vou me permitir sofrer isso aqui. Amanhã eu acordo no mesmo horário que eu tenho que acordar para estudar e eu vou continuar seguindo. Tá? Então, isso aí é importante. A gente se permitir, às vezes. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a terceira modalidade de foco é o foco consistente. Então, olha só, presta atenção numa coisa. Se eu tenho o foco visionário, eu já sei o que eu quero e já consigo me ver lá. Eu tenho um foco comportamental, eu já tenho ações intelectuais e emocionais que me levam a um resultado de um crescimento no meu estudo. Show! Agora, não adianta eu ter o foco comportamental um dia sim e 7 não. É verdade. Eu acho que esse é o erro que eu mais presenciei durante a minha trajetória. Eu costumava estudar em bibliotecas para conseguir concentração e gostava de sentar sempre no mesmo local. Uma pessoa bem metódica, sentava sempre no mesmo local, iniciava no mesmo horário, terminava no mesmo horário. E me recordo bem, assim, que às vezes sentava uma pessoa do meu lado que estudava muito, muito, muito. E eu ficava assim, gente do céu, essa pessoa estuda muito, muito. Caramba, já era para mim, né? Eu não estudo essa quantidade de tempo. E aí, no outro dia, eu tentava observar novamente a pessoa não conseguia estudar. No outro dia, eu tentava observar novamente a pessoa não estudava. Então, se você parasse para pensar, a pessoa não conseguia manter a rotina de estudo, não conseguia manter um foco persistente. Eu acho que isso é o que eu mais acompanhei durante a minha trajetória de concurso. As pessoas que não conseguiam manter o foco. Essa é uma dificuldade bem presente na vida de alguns concurseiros, não é, Paulo? Exatamente. Na verdade, a gente está falando de concurso público, mas manter esse foco persistente é em tudo na vida, gente. É em qualquer... às vezes eu falo tudo, em qualquer desafio. Mas qualquer desafio que você tem, se o cara quer ser um empresário de sucesso... No trabalho, na atividade física, no relacionamento, Exatamente, né? exatamente. Carreira. Agora, preste atenção numa coisa. Voltando nesse ponto aqui do foco consistente. E o que é esse foco consistente? É eu ter, né, a palavra já diz, de uma forma permanente, né, de maneira em que diariamente eu aplique todas aquelas ações que eu me dispus a fazer quando eu estabeleci lá no foco comportamental qual seria a minha rotina. Então, o que é isso? É eu ter constantemente aquelas ações emocionais, né, intelectuais e emocionais para seguir adiante. Eu sei que às vezes é difícil. A Kate colocou aí, e uma coisa legal que a Kate colocou, que às vezes eu vejo isso, muita gente se comparando. A gente acaba fazendo isso mesmo, né? Quando a gente está estudando, a gente se compara com o outro. Não se compare, né? Tenha a sua história. Tenha o seu... escreva a sua história. Eu estou falando que algo que eu fazia também. É desafiador, às vezes, você ver alguém sendo aprovado, e não é porque é inveja, não é porque você fala, cara, quando é que vai chegar a minha hora? Muita gente passa por isso. Eu vi uma colega colocando aqui agora que às vezes ela desanima tanto tempo estudando e tantas reprovações. Minha amiga, fica tranquila. É assim mesmo. Você vai chegar. Mantém
mantenha esse foco consistente. O visionário você já tem. O comportamental, provavelmente você já tem, porque você já vem estudando há alguns anos. Talvez precise de um ajuste em algumas coisas, né? Para manter. A Fê é concursos. Isso, foi ela que colocou. Que fez. Isso. Fê, deixa eu te falar uma coisa, querida amiga. É porque as pessoas, quando passam, só falam, nossa, passei nisso, passei naquilo, em terceiro, primeiro, mas ninguém conta as reprovações. Deixa eu te falar que todos reprovam. Até você ser aprovada, você vai ter algumas reprovações na sua vida. Você só não vai reprovar se você não fizer os concursos. Mas se você decidir dar o cara a tapa, testar seus conhecimentos, você vai reprovar. E também você vai ser aprovada, né? Eu só conheço uma pessoa que não... Eu sempre falo isso, que eu só conheço uma pessoa que não passou no concurso público. Só um. Quem desistiu. Que não passou? Desistiu. Exatamente. É clichê, mas é a verdade, né? É clichê, mas é verdade. E não é... E eu vou te dizer uma coisa, e eu, no final... Eu tenho até medo de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar mais pro final. Na hora que a gente tiver mais pro final, eu vou falar. Mas tudo que vocês colocarem, gente, né, tudo faz sentido, tá? Tudo faz sentido que vocês estão colocando. A gente não está aqui minimizando os sentimentos de vocês, até porque nós passamos por isso, tá? Nós não estamos julgando os sentimentos de vocês, mas nós passamos por isso. Né? E a gente vê que hoje alguém colocou aí maturidade concursal. E isso é verdade. E eu sempre gosto de dar um exemplo, né, de uma prova que eu fiz no Paraná. E eu acho que se alguém já viu isso, eu vou repetir, porque eu acho importante repetir isso, em que eu fiquei em 17º na primeira fase da magistratura, numa prova que eu fui extremamente relaxado de mente, porque eu não tinha conseguido estudar o suficiente, porque eu estava no meio do curso de formação para escrivão. E fui lá fazer essa prova e eu acredito que por conta dessa minha tranquilidade emocional, e alguém colocou ali, se fosse só estudar, seria fácil, mas os desafios da vida é que às vezes me paralisam. Alguém colocou alguma coisa nesse sentido, e é isso mesmo, amiga. Às vezes a gente dá tanto valor a outras coisas que nos desviam do nosso objetivo, que quando a gente chega na hora de fazer a prova lá, a gente vai mal. E não é porque a gente não sabe, não. É porque nós não nos preparamos da forma correta emocionalmente. Eu já bati na tecla umas 5 ou 10 vezes aqui. Intelectual e emocional. Intelectual e emocional. O seu foco precisa estar calibrado e alinhado entre o que você aprende e cuidar das suas emoções. Eu não acredito na fala de que concurseiro é aprovado e depois fica doido. Porque eu não sou doido, a Kate não é doida, e a maioria das pessoas esmagadoras que eu conheço passaram e são muito felizes. Mas entenderam que precisam investir. Né? Então, falando disso e falando de foco consistente, quando você fala de foco consistente, automaticamente você se liga ao quê? Disciplina. Disciplina. Disciplina é uma palavra que às vezes soa mal. Quando você pensa em quartel, alguma coisa do tipo, você pensa em disciplina. Hierarquia e disciplina, hierarquia e disciplina. Como se disciplina fosse algo ruim. Disciplina nada mais é do que eu ter a capacidade de me manter constante naquilo que eu me propus a fazer. Exatamente. Tem uma frase, tem uma definição de disciplina que eu anotei aqui e que eu vou falar para vocês que eu achei fenomenal. Quem quiser anotar, anota aí. É a força moral suficiente para perseguir o seu objetivo. É a força moral suficiente para perseguir o seu objetivo. E sabe por que ele fala força moral? Porque o que vai te tirar, às vezes, do teu objetivo não é o intelectual, é o emocional. O que, às vezes, tira o candidato da aprovação é aquela crise de que eu estou estudando há muito tempo e eu não consigo. Eu não estou te criticando, porque eu passei por isso. Eu falei numa outra live dessa que eu participei que eu cheguei ao ponto de achar que eu tinha problema cognitivo porque eu não passava nas primeiras fases. Eu falei, eu só posso ser doido, porque eu pensava assim, porque não é possível que eu não consiga passar numa prova dessa. Mas
O problema era de conhecimento? Não. O problema era de falta de equilíbrio emocional. Falta de ter essa força moral suficiente para continuar firme ali e chegar no meu objetivo. Ah, Paulo, você parava de estudar? Não, eu não parava de estudar. Mas não adianta estudar por estudar. Sentar na frente do livro, eu sempre falo, ler não é estudar. A partir do momento que a gente começa a entender como estudar para concurso público, e quando eu for falando como, gente, eu não estou te dizendo que existe um método milagroso, não. Cada um tem o seu método. Não existe receita de bolo. Mas a hora que você entende o processo, como isso acontece, a necessidade de você manter uma disciplina é igual dieta. Qual dieta que funciona? Qualquer uma. Aquela que serve para você. Aquela que você Aquela segue. que serve para você. Exatamente. A partir do momento que você descobre a forma que você se torna uma pessoa produtiva nos seus estudos, você consegue dar passos largos na sua aprovação. Você tem que descobrir qual é a sua forma, qual é o seu método. E acreditar no seu método de estudo, na sua forma de aprendizagem. Cada pessoa tem uma facilidade de aprendizagem de uma forma diferente da outra, né? Tem pessoas que gostam mais de aprendizado visual, tem pessoas que gostam mais de aprendizado oral, debates, tem pessoas que gostam de aprendizado mais auditivo. Então, eu acho importante você identificar a sua forma peculiar de aprendizado e investir nele, acreditar no seu objetivo, ter foco, ter disciplina e todos os dias plantar ali uma sementinha para sua aprovação. Exatamente. Ter a sua rotina. Exatamente. Mantendo o seu foco comportamental, mantendo a disciplina. Isso é fundamental, né? O Will Moreira perguntou aqui, e essa pergunta é muito bacana, existe determinado momento em que nos sentimos efetivamente preparados ou é algo natural? Não vai existir. Eu vou te dizer uma coisa, na minha prova oral, eu saí da prova oral, pra você ter uma ideia, eu saí da prova oral certo que eu tinha sido aprovado, eu realmente saí aprovado. Mas eu saí do meu psicotécnico achando que eu tinha reprovado. Você tem uma ideia, eu já estava lá nas últimas fases lá. Psicotécnico, eu achei que eu tinha reprovado. Então, assim, meu amigo, minha amiga, eu vou te falar, faça o que tem que ser feito. Vá lá e faça a sua prova. Estude, vá lá e faça a sua prova. Mantenha o seu foco, mantenha a sua disciplina. Plante a sua semente a cada dia, como a Kate colocou. E você vai chegar lá. E deixa eu te dizer uma coisa. Aprovado não pega atalho. Aprovado não pega atalho. Pergunte para todas as pessoas que passaram. Aprovado não pega atalho. Não corra atrás de elogio. Corra atrás de orientação. Corra atrás de orientação. Eu tenho visto muita gente querendo pegar atalho. E o atalho, na verdade, te leva a um tempo muito maior quando você se toca que aquele atalhozinho que você pegou não funcionou. Tá? Então, se apegue, esqueça, gente. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que eu passava por isso. Você chegar em casa, às vezes, e contar mais uma reprovação. Às vezes, para o esposo, para a esposa, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho. Mas é difícil. É desafiador? É. Mas todo mundo passa por isso. O seu momento vai chegar. Você não vai se sentir nunca plenamente preparado para uma prova. Tanto que todo mundo que passa fala assim, gente, como é que eu passei nessa prova? Exatamente. Mas conhecimento, com certeza, você tem muito aí dentro. Você tem muito conhecimento aí dentro. Muito, tá? E eu quero falar duas coisas aqui que eu estou com medo de não dar tempo e eu preciso dar a dica para eles. Sim. E esse ponto aqui é fundamental. Disciplina também é mostrar diariamente para você mesmo que você pode, tá? Disciplina é estudar todo dia, sim, mas é mostrar diariamente para você que você pode. Não tenha medo, não tenha receio, você não precisa fazer isso na frente de ninguém, mas diga para você mesmo que você pode. Diga para você mesmo que você é capaz. Diga para você mesmo que você está preparado. Ainda que
no fundo você possa de alguma maneira se sentir assim, eu acho que eu não estou tão bem preparado, mas diga isso para você. Acredite nisso. Acredite. Porque a partir do momento que você começa a colocar energia intelectual e emocional diariamente para alcançar o seu objetivo, o teu sucesso vai chegar. Pode ter certeza disso. Você pode mandar a conta, porque se você não fizer isso, né? Se você fizer isso e não chegar lá, mas você tem que fazer direitinho. Se fizer direitinho, estudar todo dia, cumprir seu objetivo todo dia, cuidar da sua mente, não tem jeito de você não passar numa prova concurso. Não tem jeito. Paulo, é fácil para você que passou. É fácil hoje que você fala. É fácil? Aí eu vou usar uma frase muito legal, tá? É fácil. Basta estudar. E basta cuidar da mente. Verdade, Paulo. Verdade. Mais alguma coisa? Não existe fórmula secreta. É isso mesmo. Basta você acreditar em você, ter disciplina, montar a sua rotina, estabelecer metas, acreditar em você. Você nunca vai se sentir altamente preparado. Eu desconheço qualquer pessoa que tenha passado em qualquer concurso que fale, nossa, eu sei tudo. Pode me perguntar que eu sei tudo. É impossível. Não espere isso acontecer. Eu acho que esperar isso acontecer... Tem muitos concurseiros que, na minha época de estudo, falavam assim, não vou fazer essa prova. Não, vamos fazer porque não estudei o suficiente, não estou preparado. Eu acho que isso é uma forma de você se auto-boicotar. Você tem que ir lá, fazer sua parte e testar seus conhecimentos. E saber lidar com as reprovações. Da mesma forma que você tem que lidar depois com as aprovações, ser um bom servidor, né? Porque a gente é servidor, somos pagos pelo Estado para servir a população, nós também temos que aprender a lidar com frustrações, com derrotas. Não existe um vencedor que não saiba lidar com as suas derrotas. Exatamente. E serão algumas. Serão algumas até chegar, até acertar ali no alvo. Vamos colecionar, sim, alguns obstáculos, algumas derrotas bem doloridas. O Paulo, né, relatou algumas, eu também tive outras derrotas bem doloridas, mas que hoje eu olho para trás e vejo como foi importante naquele momento, aquela derrota, para que eu pudesse, no outro dia, revalorar o que eu tinha errado, melhorar os meus pontos ali que eu via que ainda não eram suficientes para aprovar, para eu conseguir a minha tão sonhada aprovação, para eu conseguir o meu objetivo, para alcançar o meu alvo. Exatamente. Eu acho que é importante a gente lidar com tanto a derrota como a vitória, não é, Paulo? Exatamente, com certeza. E é bacana isso, assim, duas pessoas colocaram dois comentários interessantes aqui, a Fê Concurseiros e depois o Will Moreira. Ela colocou assim, que depois que ela começou a estudar numa sala de estudo, ela viu que o foco e a disciplina dela melhoraram. E o Moreira colocou assim, com as reprovações me torno mais capaz de identificar meus erros. Não é só com as reprovações. Com as reprovações, e como a Fê colocou ali, também com o teu estudo. Às vezes você vai identificar e vai testar. Eu, por exemplo, eu comecei estudando na biblioteca. Aí depois comecei a estudar em casa e eu vi que eu rendia muito mais em casa. Então, de um determinado momento, eu comecei a ver que era muito melhor eu estudar em casa, porque eu gostava de estudar de madrugada assim, cedinho. Então, não tinha como eu ir para... Hoje tem, né? 24 horas. Na minha época, não tinha. Então, é importante identificar isso, tá? E deixa eu te falar só mais uma coisa. É importante, né, Paulo? A pessoa identificar e se conhecer. Saber o que funciona para você. Exatamente. Anota essa frase não é minha também não. Essa frase aqui, mas ela é muito legal. Vocês repararam que eu gosto de falar umas coisas assim, porque eu acho importante falar o que a pessoa precisa ouvir. E não falar o que ela quer ouvir. Quem quer te ver crescer, fala para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E é uma frase do Roberto Chiniachi que ele fala assim, quem valoriza dor e cansaço e sono, não chega no seu objetivo. Sabe o que é isso? Quem tem muito autocomiseração, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim nada. Você não chega em lugar nenhum com isso. É desafiador? É, mas não valorize dor, cansaço e sono. Não valorize dor, cansaço e sono. Você vai chegar, vai cansar, vai ter sono,
vai ter dor, mas você vai chegar. Então não valoriza isso. Bola para frente, chora um dia se precisar chorar e vamos adiante, tá bom? E deixa eu te dar uma dica rápida sobre método para quem não consegue ficar muito tempo estudando. Tem um negócio, não sei se vocês já viram, que chama método Pomodoro. Esse negócio me salvou numa época que eu não conseguia me concentrar muito tempo. Maravilhoso. Se você colocar no Google aí, método Pomodoro, você vai achar vários timers. E hoje tem inclusive aplicativos que você pode fazer o método. Como é que funciona isso? Você estuda 25 minutos e para 5 minutos ali para fazer o que você quiser. Depois mais 25 minutos, 5 minutos. 25, 5 minutos. E depois você faz uma pausa maior. Sabe por quê? Às vezes, sabe aqueles fatores de distração que a gente falou lá em cima? Você usa aqueles 5 minutinhos para esse fator de distração, para olhar sua rede social, para fazer uma ligação. Depois, foca de novo 25 minutos e volta. Coloca aí, método Pomodoro. Eu estou te falando porque isso eu apliquei, eu já vim estudando há muito tempo, e eu cheguei num tempo, num momento do meu estudo, que eu não conseguia focar mais direito. Aí eu comecei a aplicar esse método de estudo, e para mim foi revolucionário. Então, pode ser que para você não funcione. Eu não estou dizendo que isso vai funcionar para todo mundo. Funcionou também, né? Para mim funcionou. Meu método Pomodoro, ele era diferente também em relação a cada disciplina. Se era direito administrativo, que é uma disciplina que eu gosto muito, o meu Pomodoro, o tempo que eu conseguia estudar era maior e o Pomodoro era menor. Se fosse uma disciplina direito comercial, que eu tenho uma dificuldade, passei, caiu direito comercial na minha prova oral, na minha prova subjetiva, mas eu tenho outro método Pomodoro, né? Ele não precisa ser igual para todas as disciplinas. Isso que é o mais interessante. Muito bom. É isso mesmo. O Simples, Daniel perguntou aqui sobre videoaula, né? Talvez não funcione tão bem para videoaula, porque às vezes você precisa concluir aquele raciocínio ali, né? Do professor que está dando a aula. Mas se você consegue fazer dessa forma, pode fazer, né? Se você achar que não vai brecar ali no raciocínio, porque quando você está lendo também, você acaba parando o raciocínio ali na leitura. Então, o importante é o seguinte: se funcionar para você, beleza, cara. Testa. Funcionou? Beleza. Tá bom? É o seu método. É o seu método. É o que a gente falou no início, é o seu método. Não existe receita de bolo. Né? Verdade. E olha, muito bom, eu e o Paulo tem um tempo que a gente não troca uma ideia, não conversa, né? E observe que a gente adotou as mesmas técnicas, né? Para aprovação. E a gente não estudava junto, né? Apesar de ter feito E a gente não estudava junto, estudava para carreiras diversas. Exatamente. E bem bacana. Muito bom. Queria te agradecer, viu, Kate? Foi muito bom mesmo esse momento aqui. Foi ótimo. Eu adoro isso aqui. Eu estou à disposição lá no meu Instagram. Eu, na medida do possível, tento responder, né, as perguntas que o pessoal faz. Ali, quem está aqui na live e me segue lá e já me perguntou alguma coisa, sabe que eu busco sempre que possível responder ali quando dá para responder. Tá bom? Tá certo. Querido Paulo, muito obrigada pela live de hoje, pelas dicas preciosas de estudo, motivação, foco, disciplina. Agradeço em meu nome, em nome das meninas também, do nosso Insta, as defensoras. Você sempre é muito bem-vindo aqui para a gente trocar essa ideia tão bacana. A live super agradável. Eu vou deixar salva a live para para que possa ver, né, rever novamente, anotar as dicas aí do professor Paulo. Tá certo? Paulo, um beijo grande no seu coração, de verdade, muito obrigada. Foi muito prazeroso essa live com você, tá certo? Fico com Deus, querido. Tchau. Vamos fazer um negócio. Diga aí. Vamos fazer um coração aqui. Aí o pessoal vai dar um print. Vamos fazer um coraçãozinho aqui. Dá um print aí, galera. E marca a gente, vai lá. Isso. Estão dando? Aí marca a gente lá. Bota no seu stories e marca a gente que a gente vai repostar você lá. Beleza? Isso, as defensoras. Tranquilo? E professor Paulo Fecuri. Tá bom? Tá Beijão. certo, gente. Boa noite. Tchau. Valeu.